Bom, pessoal, agora para finalizar, vamos falar de sujeito e predicado. Então, na oração, o sujeito e predicado são termos essenciais da oração. O que significa o sujeito? O que é o sujeito? O sujeito concorda sempre com o verbo. O sujeito vai ser sempre o agente da ação verbal. O sujeito pode ser o assunto de que se fala. Então, concorda com o verbo. Eu fui ao cinema. Eu fui. Agente da ação. Quem praticou a ação verbal de ir ao cinema? Eu. Aí eu posso falar assim, pode ser o assunto de que se fala. Os livros que nós estamos lendo são bem interessantes. Então, qual é o assunto? Os livros. Então, o sujeito são essas as definições. Predicado. Geralmente apresenta o verbo. Por que geralmente? Porque a gente tem predicado que não tem verbo, né? É só uma palavra que não é verbo. Pode ser o substantivo, mas não é verbo. Pode dizer algo a respeito do sujeito, né? Então, o predicado é aquilo que pode ser dito a respeito do sujeito. Aí vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês, ó. O cachorro mordeu a criança. Primeira coisa que a gente tem que fazer na oração é separar o verbo. Então, olha lá, mordeu, deixa eu chegar pertinho aqui. Mordeu é o verbo. Vou perguntar para o verbo. Quem mordeu ou o que mordeu? Então, quem mordeu a criança? A resposta vai ser sempre o sujeito. Quem mordeu a criança? O cachorro. Portanto, o cachorro é o sujeito. Tirando o sujeito, tudo que sobra na oração é predicado, tá? Então, na prova de vocês, eu não vou pedir classificação, nada disso, porque o sujeito tem classificação, o predicado também. Eu só vou pedir na prova de vocês para vocês separarem o sujeito do predicado. Então, olha lá. Separa o verbo, pergunta quem ou o que para o verbo, quem mordeu a criança. A resposta vai ser o sujeito, o cachorro. Tirando o sujeito, tudo que sobra é predicado, tá? Então, deixa eu parar um pouquinho aqui para vocês poderem fazer direitinho aí a tarefa.